Fala nação, quer acompanhar tudo sobre o Mengão, matérias esportivas, melhores momentos? Então já não perca tempo e se inscreva no nosso canal. Também não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Saudações rubro-negras e fique com o vídeo. Abraço. Rodrigo Pereira, agora você é Rodrigo Souza. Não, os companheiros eram soluções que pelos nomes são talvez as melhores. O Pedro, tal, que é um cara que todo mundo pede. Só que, por exemplo, o Pedro tem características totalmente diferentes do Bruno Henrique, né? São outros jogadores. O Marinho poderia joga mais pela direita para aproveitar a canhota quando ele bate, que a finalização dele é muito boa. Mas, por mais que sejam atacantes de beirada, mas características diferentes. Então, é difícil de substituição. Era muito fácil quando não tinha o Bruno Henrique, você botava o Michael, por exemplo. Você falou uma coisa curiosa, né? Ele tem muita opção, mas alguma dessas opções mantém o nível que se tem com o Bruno Henrique ali? Bruno Henrique no auge, não tem um cara à parte. Por exemplo, o Everton Ribeiro, teve uma fase que ele estava jogando na esquerda, o Paulo Sousa estava jogando com ele na esquerda, agora botou na direita e deu certo. Então você pode botar de volta ele para a esquerda, bota o Marinho ali, na direita. Ele tem várias ferramentas e possibilidades. O Bruno Henrique, o Flamengo no auge mesmo, às vezes ele jogava com o Bruno Henrique junto, parceria, dupla de ataque com o Gabigol. Ele pode tentar fazer isso com o Pedro, embora ele já tenha tentado e não tenha curtido muito essa ideia. Poderia fazer, que é o plano do Zé, né? Mas você vê como é que, por mais que você tenha um elenco cheio de boas opções, um jogador desse nível, dessa capacidade, né, de resolver jogos, é de difícil substituição. Senão daqui a pouco o Pedro só vai jogar quando o Gabigol não puder jogar. Sim. Aí entra aquilo que o seu Sormani fala, não adianta você ter um bom jogador e você não utilizar. Vem cá, você não tem mandado umas mensagens aí, não? O Paulo? Não, deixa ele trabalhar. Tudo bom? Deixa ele trabalhar, não, deixa ele lá, tem muito problema. Cinco desse celular na minha mão. Não. Então tá bom, então eu vou na fonte oficial, que é o que me resta. Bota aí o Marcos Braz falando sobre o Andreas Pereira pra gente, por favor. 5 minutinhos, celular. Deixa o Paulo tranquilo. Se você fizer uma pesquisa lá, quando a gente foi trazer o Gerson, existiam inúmeros questionamentos em relação ao preço. Quando a gente trouxe o Rodrigo Caio, a imprensa paulista quase desdenha. Quando eu falo imprensa paulista, é que eu tô fazendo bloco, só deixando claro de onde veio. Então, assim, essas interpretações, essas análises, elas são normais em relação a jogador e elas são muito subjetivas, né? Um jogador que existe um peso em cima dele. Aqui não tem criança, eu sou torcedor do Flamengo também. Existe um peso em cima dele em relação ao erro cometido na Libertadores. Então, eu acho que tem um conjunto de obra aí em cima dessa negociação, mas eu não vou me estender a ela. Um pouco mais à frente a gente irá falar desse assunto. Olha, esse recado não era para mim, não, mas só para a gente lembrar aqui, o Rodrigo Caio, quando ele foi contratado pelo Flamengo, existia uma não sei se má vontade é a palavra, mas existia uma reticência muito grande de quem acompanhava o São Paulo. Ele era chamado, inclusive, de zagueiro de condomínio por algumas pessoas. Então, assim, acho que o Braz vai um pouco nisso aí, né? Das críticas às contratações e, mais uma vez, ali colocando que ele já tem um acordo e que o Andreas Pereira faz parte dos planos do Flamengo. Sobre o Rodrigo Caio, ele não vou dizer que foi perseguido, mas havia muita resistência com ele de dentro do São Paulo. Foi um diretor do São Paulo que classificou, né, consagrou esse apelido pejorativo de jogador de condomínio, mas que muita gente comprava em mídia social e alguns colegas de imprensa criticavam muito quando ele era chamado para a seleção. Imagina, o Rodrigo Caio, sabe? Em que invenção e tal. E teve a história do fair play, muita gente foi favorável. Poxa, que legal o Rodrigo Caio ter fair play. Que a gente tá vendo, de fato, jogador... Esse foi o motivo dele ter saído, né? Sim. Esse foi o motivo porque o que aconteceu, o choque com o Rogério, quer dizer, o Rogério teve choque com ele, né? E ele não se sentiu bem depois daquilo que ele escutou do Rogério dentro do vestiário. Aí ele não se sentiu bem. Depois dessa confusão, o Rodrigo Caio nunca foi o mesmo no São Paulo. E o São Paulo até hoje está procurando um zagueiro igual a ele, que não tem. São Paulo procurou Arboleda, não tem a mesma característica, não tem nada, até hoje. E foi o que aconteceu no Flamengo. Quando chegou no Flamengo,
o Rodrigo Caio, que nós sabemos que tinha qualidade. Mas, infelizmente, o Bubu está falando aí sobre algumas pessoas que, né, no momento de fúria, zagueiro de condomínio. O próprio diretor de São Paulo, ou seja, eu vou desvalorizar o meu produto. Parabéns. Eu concordo, Facinca. A questão a questão do Rodrigo Caio era a questão física. Todos questionavam a questão física, né, do Rodrigo Caio pelas questões do joelho. Nunca foi técnica. A questão física dele realmente é que sempre atrapalhou o Rodrigo, tanto em negociações futuras, as negociações que teve, por exemplo, com o Atlético de Madrid, depois teve Valência, foi questões físicas. Daqui a pouco a gente vai falar aqui dos potes da Libertadores, em sorteio dia 25, vamos falar de Flamengo, de todos os outros clubes envolvidos nessa Libertadores. Hoje eu tô, desculpa, é que assim, o pensamento... Não, é porque eu não gosto de injustiça. O São Paulo, quando estava no pior momento, quando tinha o pior momento, o Rodrigo Caio era o único que vinha a público e dava a cara para bater. Isso é, não, a personalidade. O Rodrigo Caio cobrou Cueva. Ele foi mais líder que muita gente. Rodrigo Caio cobrou Cueva, que o diretor não tinha coragem de cobrar. Né? Então, assim, eu acho que a injustiça, críticas são feitas, eu acho que é válido. Jogou bem, jogou mal, não fez isso, não fez aquilo, beleza. Mas quando as pessoas partem para o lado pessoal, isso me... Mas é o que eu falo, é a terceirização dos problemas. Me dá nojo, porque as pessoas não sabem o que os caras passam para chegar até onde eles chegaram. E aí vão para o lado pessoal. O lado pessoal, eu não gosto desse tipo de coisa. Volta o Andrés Pereira aqui. Isso, voltou, rapaz, porque eu quero voltar nesse ponto. Eu acho que, assim, o Braz tem... Eu acho que a imprensa paulista, de vez em quando, tem a má vontade com o Flamengo, sim. Deixa eu falar essa generalização, porque a imprensa paulista é muita gente, óbvio que eu tô brincando aqui, cutucando vocês por uma questão de intimidade nossa, vocês brincadeira. Mas, para voltar no Andrés, não é nem se contrata ou se não contrata. É que, dessa vez, não é uma questão da imprensa. A torcida do Flamengo está impaciente, em sua maioria, com o Andrés. Ele tem assistido os jogos do Flamengo? Ele tem assistido aos jogos do Flamengo? O Braz? Provavelmente. Então. Ele tem visto o que está acontecendo em campo e o não rendimento do atleta? Eles têm dado o respaldo que o atleta precisa mediante a torcida? É só contratar? Não é só contratar. Tem outras questões muito maiores do que o preço do cara. E justamente nesse momento, é um jogador que a confiança dele está praticamente zerada. Ele entra em campo, ele não consegue desenvolver em jogos grandes e em jogos menores. Porque uma coisa é você sentir num clássico pesado, uma final, tal, beleza. Outra coisa é o cara sentir em joguinho de rodada de meio de semana do Campeonato Carioca. Não anda. Não anda nem contra o Vasco, nem com o Botafogo, não anda com o Resende, não anda com nenhum tipo de jogo. E eu acho que é muito da confiança, né? Porque, por exemplo, contra o Vasco agora, ele teve um passe, que eu até falei, vocês estão vendo isso, né? Brinquei no Twitter. Porque ele tem uma qualidade técnica que é incrível. Assim, sim, passa muito pela confiança. Mas, assim, você tem uma ótima qualidade técnica, mas dependendo do que aconteceu, de como é recebido isso no clube, e principalmente quando você não tem a personalidade de superação, que para mim é o que falta nele, tá cada vez mais bem claro que ele não está conseguindo se desenvolver nessa casca, e que da forma que aconteceu com ele, talvez só com um jogador muito, muito, muito bem rodado, um cara muito bem preparado para bater no peito, assumir a bronca e passar por cima, ele vai ter muita dificuldade no Flamengo, muita dificuldade. Porque qualquer vírgula, esse menino tem que fazer jogos 100% perfeitos, Dani. Ele tem que fazer todo jogo com score 10. Mas aí é cruel também, porque aí a gente pensa assim, Score, eu gosto das palavras. Aí a gente pensa assim, então para perdoar ele tem que fazer um gol de título da Libertadores. Tá, eu quebro o seu celular, você só me perdoa se eu refizer esse aparelho inteiro. Não, dá um novo, melhor, por favor. Não, mas então, aí já é modelo antigo já. Não vai, lógico que vai. Que isso? Lógico que vai. Bom. Não. Um novo não vai servir. Ele pode fazer gol importante que vai ter sempre ali a sombra. Mas é a cultura, infelizmente, a cultura do futebol, né? Você deixa guardado ali. Se ele não render, você volta a atacá-lo da mesma forma. É isso. Os grandes clubes do mundo, a cobrança... comparativo, vou trazer para a realidade buonística. A realidade buonística é a realidade inglesa. Fala que ele tem direito de resposta e a gente vai para o intervalo. Não, direito de resposta, só vou soltar a bola para ele nos velhos tempos de Copa CS, Bobo. Kairos. O goleiro do Liverpool. Quem afundou o time, né? O Liverpool mudou o patamar quando pegou o Alisson e o Van Dijk, com a venda do Coutinho, né? Cara, isso é um pedido especial do técnico.
Comprometeu o título continental. Entendeu? Ele entregou numa final de Champions League. Não tinha mais condição de ficar. Qual é a estrutura da Europa, né? Sim, se você comparar as competições, a Libertadores Não, a estrutura da Europa. A Europa, entre aspas, não se queima um jogador tão facilmente como aqui no Brasil, etc e tal. O cara, goleiro titular do Liverpool. A ver. Continuamos acompanhando a situação de Andreas Pereira. Vamos falar de...